Rapaziada, nesse fim de semana o Colby Covington vai enfrentar o Leon Edwards valendo o cinturão peso meio médio do UFC. E no vídeo de hoje eu vou falar porque todos nós temos o dever moral de torcer contra o Colby Covington e torcer, obviamente, contra o mal, né? Se o Colby Covington vencer, significa que o mal terá vencido. Será que o Colby Covington maltrata cachorrinhos? Agride crianças? Não, vou explicar melhor isso aí no vídeo de hoje, vem comigo. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini, é um grande prazer ter você comigo aqui mais uma vez para falar de MMA, para falar desse esporte maravilhoso, numa semana muito importante, numa semana de UFC 296, brasileiro defendendo o seu cinturão, né, Alexandre Pantoja, nós vamos falar disso essa semana aqui, mas o tema do vídeo de hoje é sobre o Colby Covington, né, o principal astro aí desse evento de hoje, obviamente. Colby Covington é um cara muito popular, apesar do Leon Edwards ser o campeão, o Colby Covington é o grande nome, é a grande estrela, todo mundo tá esperando o Colby Covington na coletiva, todo mundo tá curioso para saber se o Colby Covington vai finalmente ser campeão, enfim, nós vamos falar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje, tá certo? Mas, se você é um novato aqui, tá chegando aqui pela primeira vez, ou já esteve aqui e ainda não se inscreveu, meu amigo, minha amiga, é o seu momento, se inscreve aí no canal, vai ser um prazer ter você comigo aqui todos os dias falando de MMA, eu tô sempre aqui, sempre interagindo com a galera, é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá certo? Então se inscreve aí, dá uma chance pra gente, você não vai se arrepender não. Tô querendo bater 6 mil inscritos até o final do ano, então conto com a ajuda de vocês aí pra atingir esse objetivo, combinado? Então vamos pro vídeo. Bom, a luta do Colby Covington com o Leon Edwards nesse fim de semana é uma afronta ao lado esportivo do MMA. Tem um lado comercial e tem um lado esportivo. Normalmente, ainda que exista alguma discrepância entre um e outro, normalmente a gente consegue encontrar sentido, ainda que vagamente, mas às vezes a gente ainda encontra sentido para ter um superastro furando uma fila, para disputar o cinturão, tudo bem. A gente, às vezes, entendeu? Às vezes dá para passar. No caso do Colby Covington, não dá para passar. O Colby Covington não deveria estar disputando o cinturão nesse final de semana. É uma afronta ao lado esportivo do MMA. De novo, eu entendo bem como funciona a parte comercial no UFC. Existem motivos pro Colby Covington estar ali. A popularidade dele é ele é um cara que vende muito bem, né? Então, obviamente, isso é um fator. Ele, obviamente, também tem uma questão de uma influência política ali do Donald Trump, né? Ele é um apoiador do Trump, o Trump gosta muito dele. E obviamente, como em tudo na vida, existe influência envolvida e a política está presente nisso. Felizmente ou infelizmente, aí vai de cada um, no meu ponto de vista, infelizmente, em qualquer sentido, mas as coisas são como são e ponto final, entendeu? Então, obviamente, existem ali as razões para ele estar nesse evento esse fim de semana, mas nenhuma delas é esportiva, nem de longe, nem vagamente. O Colby lutar nesse evento, para mim, nesse fim de semana, talvez seja a maior vergonha da história do UFC a nível de disputa de cinturão. Eu não me lembro de um cara tão pouco merecedor dessa oportunidade quanto o Colby Covington, né? A parte esportiva do MMA, ela é tão importante quanto a parte comercial, porque o comercial depende da lisura esportiva para ter sentido. Senão as pessoas estariam lá vendo o WWE lá, e não só estariam como veem, as pessoas adoram o telequete, a coisa toda, mas no MMA especificamente, no esporte, as pessoas precisam acreditar que tem seriedade esportiva por trás. Ainda que alguma decisão ou outra favoreça um atleta midiaticamente mais interessante, tem que ter um motivo esportivo para o cara estar na posição que ele tiver. Se o cara estiver disputando o cinturão, tem que ter um mínimo de sentido esportivo, e no caso do Colby, não tem um mínimo de sentido esportivo. O Colby Covington não luta quase nunca, menos de uma vez por ano, né? A última luta do Colby Covington foi há mais de 1 ano e meio, em maio de 2022, contra o Masvidal. Masvidal, que diga-se de passagem, na luta seguinte se aposentou, né, contra o Durinho, e já tem um tempão essa luta. O Durinho já lesionou, tá um tempão fora, depois lutou com o Belal Mohamed. Olha só, gente, quanta água já passou de da ponte desde que o Colby Covington lutou com o Masvidal. E, pô, cara, ele, mesmo assim, se ele tivesse uma sequência de 5 vitórias, ainda que seja uma vitória por ano, 5 vitórias, por exemplo, tudo bem. Mas ele teve 2 chances de disputar o cinturão contra o Kamaru Usman, perdeu as 2. Ele não tem uma sequência de vitória há muitos anos, ele não pega um atleta mais jovem do que ele desde 2016, então é uma aberração esportiva o Colby Covington disputar o cinturão esse fim de semana. Nessa brincadeira, o UFC atrasou a carreira de diversos lutadores na categoria, inclusive o Belal Mohamed, né? Eu sei que a maioria de nós
aqui no Brasil não curte muito Belal Mohamed, né? Mas a verdade é que o cara tá vindo de 9 vitórias, cara. Eu sei que ele é um picolé de chuchu, eu sei que o cara não é comercial, eu sei de tudo isso, mas esportivamente já faz sentido pro Belal Mohamed estar disputando o cinturão. Ainda que a trajetória dele tenha sido mais longa, e foi mais longa, ele já fez o suficiente para merecer essa oportunidade, mas não, Colby Covington vai ter a chance, é inacreditável. Pra vocês terem noção, o último lutador mais jovem do que ele enfrentou, que o Colby enfrentou, foi o Bryan Barberena em 2016, gente. Fazem mais de 9 anos isso. De lá pra cá ele só pegou cara mais velho do que ele, a maioria já se aposentou ou já saiu do UFC, então assim, é bizarro. Se o Colby Covington vencer nesse final de semana, ele vai simplesmente paralisar essa divisão, porque é um cara que luta pouquíssimo, dificulta muito as negociações, e ele não se importa minimamente em ser egoísta e pensar no lado dele. Minimamente. Se ele tiver que ser egoísta, ele vai ser. Vai ficar correndo atrás de super luta aí contra Makhachev. Tem falado muito do Sean Strickland essa semana. Inclusive, eu acho que a luta que ele vai perseguir é o Sean Strickland. Eu não acho que ele vai querer lutar com o Makhachev, não. Porque ele, lutando com o Makhachev, ele estaria defendendo a posição dele. Lutando com o Sean Strickland, ele estaria brigando por um duplo cinturão. Então, para ele, é mais negócio lutar com o Strickland. Se o Makhachev está esperando que o Colby Covington facilite, Makhachev que se cuide, porque ele não vai facilitar, não. Ele quer o Strickland, ou o vencedor de Strickland e do Plessis. Esse é o objetivo dele, você pode ter certeza. E ele vai querer fazer essa luta daqui um ano e tanto. De lá pra cá, pra vocês terem uma noção, o Durinho vai fazer 37 anos. O Durinho, a única coisa que o Durinho não tem nessa altura é tempo sobrando pra esperar o Covington decidir, né? Então, assim, é realmente complicado, cara. Já tem o Belal Mohamed na frente, na fila. Então, muita coisa aí tá a perder nessa brincadeira, né? O que vai prejudicar esportivamente o UFC não é só o fato do Colby estar lá, isso já seria um absurdo por si só. Mas além disso, ele ainda vai prejudicar a carreira de um monte de lutador que tá às vezes correndo quanto tempo para ter uma chance. Não é o caso do Shavkat Rakhmonov, por exemplo, que é jovem, mas no caso do Durinho, ele tá correndo quanto relógio para ainda utilizar o auge físico dele, que a gente nem sabe se ele ainda tá, né? Tá voltando de lesão, nós temos que ver a próxima luta dele, mas tá correndo atrás. Então, olha só que prejuízo, né, cara? Além, é claro, de ter um fator de validação, né? Se o Colby Covington vence, ele valida a decisão do UFC. E vai abrir porta, vai abrir margem para o UFC fazer isso mais vezes. E aí, cada vez mais, em nome de uma luta, em nome de uma vitória comercial, o UFC começa a tomar decisões que sacrificam o esporte. E isso é perigoso para o futuro do esporte, ainda que o Dana White saiba disso. Eu tenho certeza, ele tomou a decisão de curto prazo. E isso me assusta, isso me deixa preocupado. Todo fã de MMA tem um dever moral de torcer contra o Covington nesse final de semana, independente de questão assim de afeição pessoal à figura dele, de trash talk, não tem nada a ver com isso. A escolha política dele lá, ele apoiar o Trump, nada disso entra na minha equação. A minha preocupação é o dano esportivo que o título do Colby Covington vai prestar ao MMA. Então, independente se você gosta ou não gosta dele, pensa nisso, pensa nesse argumento e raciocina. Será que vale a pena torcer pelo Colby Covington? Ainda que isso pra mim é ótimo, vai dar assunto pra caramba se o Covington ganhar. Mas será que pro esporte no longo prazo vale a pena? Eu acho que não. E se você tá aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, então mete o dedo no like, jab direto no like. É muito importante, coisa rápida, toma um segundo do seu tempo e me ajuda muito, muito mesmo. É um negócio importantíssimo pro canal, tá bom? Então eu conto com você. No vídeo aqui do lado eu falei a respeito da treta aí do Malhadinho com o Borrachinha, cara. O Malhadinho desceu a borracha do Borrachinha no podcast do Verdun, falou um monte, chamou de mau caráter a porra toda. Dá uma passada lá que você não vai se arrepender não, quero saber o que você acha dessa história também, tá bom? Um abraço, valeu, fui!